Oi, gente, boa tarde. Olha eu aqui de novo. Como eu prometi, agora eu vou falar sobre as tipologias e gêneros textuais. O que é tipologia? São os tipos de texto, e gêneros são para facilitar o nome dos textos, tá? Então, dentre as tipologias, nós temos a narrativa, vou começar por essa. Então, um texto narrativo, ele conta uma sequência de fatos. Ele conta como aconteceu. Pode ser um fato real ou imaginário. Precisa ter uma introdução, começar dizendo como vai ser a história, quem são os personagens, tá bom? Tem um clímax, que é o ponto alto da história, e um desfecho, que é fundamental, né? Aí ele é situado num tempo, que é quando acontecem os fatos, e num espaço, que é onde ocorrem os fatos, tá bom? Uma narrativa, ela pode ser baseada em fatos reais ou ficcional. A maioria das vezes são fatos fictícios, inventados, tá bom? O verbo é usado predominantemente no pretérito perfeito. O que é pretérito perfeito? É uma ação ou um estado que foi concluído no passado, que já terminou. Por exemplo, eu fiz um bolo, eu fiz lá no passado, já terminou. Também se usa o mais que perfeito. Por exemplo, eu fizera um bolo, quer dizer, esse bolo foi feito antes do pretérito perfeito. Aí, para dar um exemplo assim mais popular, eu posso dizer assim, ó, eu fui fechar a porta, mas alguém já a fechara. Alguém chegou antes de mim e concluiu, tá bom? É assim que são usados os verbos nesse tipo de texto. Quem faz uma narrativa tem a intenção, porque cada tipo de texto, o autor tem uma intenção quando escreve ou quando fala. Então, a intenção aqui é contar um fato, como eu já falei, ele pode ser verdadeiro ou não, tá bom? E esse tipo de texto vai ter sempre personagens, né? O lugar que aconteceu, uma trama, que é a história em si, né? O clímax, que é o ponto alto da história. Aí aqui eu já vou falar para vocês algumas tipologias, ou desculpa, alguns gêneros textuais que utilizam a tipologia narrativa, o tipo de texto narrativo. Entre eles, eu posso falar para vocês do conto, né? O conto não tem personagem, não tem um lugar que ocorre a história, não tem quando ocorre, né, o tempo que ocorre, então o conto é um texto, é um gênero de texto que usa a tipologia narrativa. A novela, né, a novela, filme. Então, ó, se teve personagem, teve um lugar, uma história, um enredo, então esse texto ele é narrativo, ok? Aí depois nós temos também o texto descritivo. Esse vídeo vai demorar, tá, acho que um pouquinho mais, porque são 5, né, os tipos de texto. A tipologia descritiva, o autor tem a intenção de descrever algo, um objeto, uma pessoa, um lugar, tá bom? E nesse tipo de texto tem muito adjetivo. O que é adjetivo? Qualidades, né? Por exemplo, fulano é qualidades ou características. É, fulano é muito alto, então ser alto é uma qualidade do fulano. João é uma pessoa má. Então, esse ser uma pessoa má é a característica do João. Então, quando eu descrevo alguma coisa, né, alguma pessoa, um lugar, um objeto, geralmente os adjetivos vão estar presentes a todo momento. O verbo, ele pode ser usado no pretérito pretérito imperfeito. O que é isso? Imperfeito é uma coisa que aconteceu no passado, porém não teve, houve algo que impediu que fosse feito com maestria, né, que terminasse de forma prática, como no perfeito. Por exemplo, eu fazia bolos, por que não faz mais? Quando couber essa pergunta por quê, geralmente o verbo está no pretérito imperfeito, tá bom?
Então, João, quer ver? João era muito bonito, João foi muito, foi, aí seria pretérito perfeito, né? João era estudioso, João fazia muitas coisas boas. Então, esse fazia, geralmente os verbos no pretérito imperfeito termina com ia ou ava, falava, fazia e assim por diante, tá bom? Esse é o texto descritivo. E aí a gente pode dizer com texto descritivo tem vários gêneros que usa também esse tipo de texto. Depois, no final, eu vou falar dos gêneros e eu dou alguns exemplos para vocês, tá bom? Então, eu vou encerrar esse vídeo porque ele já está completando 6 minutos para não ficar muito longo. E depois eu faço um outro e coloco mais duas tipologias, tá? Então, nesse vídeo aqui, eu falei para vocês da tipologia narrativa e descritiva, tá bom? Depois, no próximo vídeo, eu vou falar sobre o texto argumentativo e o texto prescritivo. Aí lá se vão 4 deles, né? Mas isso eu vou fazer provavelmente amanhã, tá bom? Muito obrigada pela atenção de todos. Espero ter ajudado principalmente meus alunos, né, que estão de cabeça quente com isso. Até mais!